glória, louvor, força e honra. Porque isso você não vai escolher dar ou não dar, mas você pode escolher para quem dá. Sabe quando o apóstolo Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito? Paulo não está falando de bebida alcoólica necessariamente, mas da fonte de devassidão desse mundo. Paulo está dizendo, olha, não adianta, você vai beber de alguma fonte. Você vai beber, você vai se embriagar de alguma coisa, não tem jeito. Já que você vai embriagar-se, já que você vai beber, chapa do Espírito. Queria falar sobre um assunto hoje que envolve a palavra dízimo. Não quero me ater às questões, quero falar de um princípio que eu acredito. Seria bom se lesse todo o capítulo 14 de Gênesis, mas como não dá, vou ler do versículo 16 ao versículo 21. Diz assim: trouxe Abraão de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abraão de ferir o rei Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Safé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho a Abraão, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários em tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficam para ti. Mas Abraão respondeu: levanta a mão para o Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que amanhã não digas: enriqueci Abraão. Bom, vamos entender. Abraão tinha um filho de estimação, era um seu sobrinho, que Abraão adotou como um filho, porque o seu irmão morreu muito cedo, o irmão de Abraão, e ele adotou Ló. Quando Deus disse: sai da sua terra, sua parentela, Abraão levou Ló junto. E Ló cresceu, prosperou nas mãos de Abraão. Chegou uma hora que Deus levou Abraão a emancipar Ló. E Ló foi emancipado com muitos bens, muitas riquezas, e foi morar na terra de Sodoma, na cidade de Sodoma. Aconteceu que o rei de Sodoma se meteu numa guerra e perdeu essa guerra. E toda a cidade foi levada cativa. E levaram os bens da cidade e as famílias da cidade. E quem foi junto? Ló, que era um filho, um sobrinho filho de Abraão. E era uma guerra não pequena, porque era uma guerra de 4 reis contra 5 reis. Quando Abraão chegou com seus 318 homens criados em casa, filhos criados em casa, entrou nessa guerra e tomou Ló, mas não trouxe só a Ló, trouxe todos os habitantes de Sodoma, trouxe os despojos que foram roubados, mais os despojos da guerra. Foi a primeira conquista financeira de Abraão por meio de uma guerra. Abraão veio para casa. Quando Abraão veio para casa, 2 reis foram ao seu encontro, o rei de Sodoma e o rei Melquisedeque, que é uma figura clara da pessoa de Jesus Cristo, que é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e isso está em Hebreus. O rei de Sodoma veio ao seu encontro e disse: as pessoas você dá para mim, e os despojos, as finanças, as riquezas você fica para você. E Abraão respondeu para o rei de Sodoma: nada quero da tua mão para que amanhã você não diga. O rei de Sodoma enriqueceu Abraão. Mas também, ao mesmo tempo, veio Melquisedeque, um rei, ao seu encontro, a figura de Cristo, que deu pão e vinho, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Importa pensarmos, pelo menos considerar essa meditação. Não existe quem não dá dízimo. Por quê? Porque dízimo é um princípio de cima para baixo, é um princípio eterno. Tem coisas que Deus, Ele não permitiu eu escolher fazer ou não fazer.
Ele só permitiu escolher como fazer e para que fazer, porque isso define a minha adoração. Deus não permitiu para Adão comer ou não comer. Deus poderia ser Adão podia ser um ser humano que ele decidisse, quando Deus falou, olha, isso aqui você pode comer, isso você não pode. Adão podia pensar, sabe de uma coisa, eu não vou comer nada, para não dar confusão. Mas não, Deus fez Adão o estômago e a fome. Adão não tinha o direito de comer ou não comer, mas escolher, sim, na mão de quem comer e de que árvore comer. Isso era uma escolha que ele tinha. Tem coisas que Deus não me permitiu escolher se eu faço ou não faço, mas para quem eu faço e como eu faço. Sabe como Davi diz, tributai ao Senhor louvor, glória, força e honra? Tributai ao Senhor. Sabe o que é tributo? Tributo é imposto. Tributo não é você que dá, tributo é recolhido de você. Você comprou uma garrafa de água, você já pagou o imposto. Quando o salmista escreve, tributai ao Senhor louvor, glória, força e honra, Deus está dizendo, você vai tributar o teu louvor para alguém, tua vida vai glorificar alguém. Você vai dar sua força para alguém, a sua força vai ser tirada, isso você vai dar para alguém. Seu louvor, sua glória, você vai dar para alguém. Já que você vai tributar a alguém louvor, glória, força e honra, tributai ao Senhor glória, louvor, força e honra. Porque isso você não vai escolher dar ou não dar, mas você pode escolher para quem dá. Sabe quando o apóstolo Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito? Paulo não está falando de bebida alcoólica necessariamente, mas da fonte de devassidão desse mundo. Paulo está dizendo, olha, não adianta, você vai beber de alguma fonte. Você vai beber, você vai se embriagar de alguma coisa, não tem jeito. Já que você vai embriagar-se, já que você vai beber, chapa do Espírito. Enche do Espírito. Não vos embriagueis com o fim desse mundo que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Por quê? Porque não vou escolher se eu bebo ou não bebo. Esse direito não me foi dado. Mas eu escolho para quem dá. Isso eu posso escolher. Pois bem, quando Abraão pagou o seu primeiro dízimo, quando ele foi entregar o seu primeiro dízimo, primeira vez que a palavra dízimo entra na Bíblia, primeira vez que ele tem um despojos de guerra na sua mão, 2 reis vieram ao seu encontro. O rei de Sodoma veio ao seu encontro, dizendo, as pessoas você dá para mim, fica com as coisas. Até hoje o rei de Sodoma propõe isso para mim e para você. Diz, olha, corre atrás do dinheiro, corre atrás de comprar mais um carro, corre atrás de comprar coisas. Seu marido, sua esposa, seus filhos, deixa que eu cuide, não tenha tempo para as pessoas. Vai atrás de coisas. Quando o diabo vê que você é um guerreiro, você é uma guerreira, sabe o que Satanás tentou fazer com Abraão? Como o diabo viu que Abraão não ia parar de guerrear, o diabo tentou fazer Abraão mudar a motivação da guerra dele. Sabe o que Abraão disse? Olha aqui, rei de Sodoma, eu não entrei nessa guerra por coisas, eu não entrei nessa guerra por dinheiro, eu entrei nessa guerra por pessoas, eu entrei nessa guerra por causa de um filho, e se eu salvei todo mundo, é porque eu entrei nessa guerra por causa de pessoas. Sabe, tem muitos ministros, muitas ministras que começaram em Deus, guerreando por pessoas, mas no meio do caminho tiveram a motivação das suas guerras trocada, depois que começaram a ver os despojos, e pararam de guerrear por pessoas e passaram a guerrear por coisas. O rei de Sodoma sempre vai buscar fazer com que você guerreie por coisas e não por pessoas. Só que importa pensar que dízimo não é uma coisa que você escolhe dar ou não dar. Dízimo sempre você vai dar, só que você vai escolher para quem dá. Quando você tiver o teu recurso, 2 reis virão ao teu encontro, o rei de Sodoma e o rei Melquisedeque. Você vai escolher para quem dá, se para um ou se para outro, mas o dízimo jamais ficará na sua mão. Estou falando de um princípio e ele está aí, aceite ou não.